Graças a Deus, muito boa noite a todos. Nosso boa noite também se estende a quem está à distância, nos acompanhando através do Face e depois pelo YouTube. É uma hora de oração. Essa oração não é um ato de pedir, é um ato de se conectar com Deus. Mas não é um ato de pedir, é um ato de harmonizar. Quando o ser humano acalma, sai da perturbação, desenvolve um pouco mais de bom senso, ele consegue saber melhor quais são os caminhos, quais as decisões, como ele precisa se posicionar diante do mundo. E é isso que vamos fazer agora, então. Vamos fazer isso com fé, com fervor, com sinceridade. Essa é a hora mais importante, é a hora da oração. Vamos juntos, com a oração ensinada pelo Mestre. Teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E no ponto delicado da evolução surge o amor. Olha que fala interessante, no ponto delicado, quer dizer, tem uma tensão aí no ar, né? Não é natural, não é tão fácil, tem que ter um esforço. Mas não é tão simples assim. No Evangelho de João, capítulo 1, ele fala assim, o amor, o perfeito amor, lança fora o temor. Perfeito amor, lança fora o temor. Quantas teorias que nós temos hoje de expansão de consciência, o ser humano precisa expandir a consciência, crescer, evoluir. É muito bonito tudo isso, né? Mas às vezes fica vazio. A gente não entende exatamente o que quer dizer. Precisamos, mas como?
Então, essa expansão de consciência é também através da esfera do sentimento. Sentimento é uma coisa que a gente tenta explicar, mas é tão difícil, né? E não é só o sentimento colorido, bonito, que é difícil explicar. É difícil explicar também aquilo que está na sombra, que não é reconhecido. Tem uma força, às vezes, que me comove, que me impulsiona a tomar atitudes, que eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou possuída. Né? Sou eu mesmo que estou sentindo isso? É uma força extra? Ou sou eu que estou ali sendo tomada por uma emoção, um sentimento, um direcionamento? Então, o alerta de João, evangelista, é muito importante, né? O perfeito amor. Emmanuel vai falar que em nosso estágio evolutivo a gente cobra afeto. O nosso amor ainda é muito egoísta. Eu exijo atenção, exijo respostas, exijo a presença. E aí, muitas vezes, deixa de ser amor. Olha que interessante. Tudo aquilo que eu cobrei começa a ser, então, um pouco diferente. É aí que nascem as patologias. Se a gente estudar as doenças da mente, as doenças do comportamento e as doenças espirituais, a maioria delas vai estar em cima da ambição, do poder, mas principalmente de um afeto corrompido, de uma traição, de uma subjugação afetiva, onde o amor, na verdade, não prevaleceu. O que prevaleceu foi ali a dominação. Lembra essa frase de Joana de Ângeles? A gente fala muito sobre ela aqui na Seara, porque ela é muito importante. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Essa frase pequena, ela tem uma profundidade e um grau explicativo muito profundo. Nós não viemos aqui para sofrer. Mas, Yara, o Espiritismo não fala para a gente que nas sucessões das reencarnações nós voltamos para a Terra para reparar os nossos erros? Mas não está dizendo dor. Dói quando eu sou rebelde. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Vai doer quando eu for em contrariedade com a lei maior, que é a lei da harmonia. Então, por que a gente sofre? Por que a dor ainda bate na nossa porta? Porque a gente ainda não está fazendo aquilo que deveria. É simples, né, a matemática? É simples, não é? Mas não é esse fazer porque eu estou sendo perversa. Eu estou enganando, mentindo, violando. Não, é não fazer no posicionamento afetivo. Eu vivo, às vezes, de expectativa no outro. Eu vivo no amanhã. Quando e se acontecer, serei feliz. Então, são erros filosóficos. Não são erros no sentido de machucar o outro, mas são equívocos da forma como a gente se coloca no mundo. Então, a gente vai ter consequência. Vejam que muitas pessoas que a gente olha a vida delas não são pessoas más. São até pessoas muito boas, pessoas até bem generosas. Mas sofrem por quê? No meio do caminho, acontece que o nosso arquétipo, quer dizer, situações arquetípicas humanas, quer dizer, condicionamentos que são naturais do ser humano ter. Nós entramos num arquétipo muito comum, que é a sombra. Aquilo que está mal resolvido. Aquele sapo que eu engoli, que eu não entendi muito bem. Aquela situação que eu me forço a dar conta. Aquela vergonha social, os meus preconceitos atuando, eu preciso me reprimir. É aí que a gente vai construindo a sombra. Só que não é uma construção de 1 ano ou 2. A gente já vem para a reencarnação com questões mal resolvidas. É aí o nosso desafio. Reorganizar aquilo que não foi bem feito. Só que a gente é muito safadinho. Desculpa a linguagem. A gente quer dar um jeito até em Deus, né? A gente quer que Deus jogue no nosso time o tempo todo. Mesmo que a gente esteja jogando errado. Esse é o problema. Quando a gente quer dar um jeito que Deus seja favorável para os nossos equívocos. Olha que introdução longa, gente. Eu prometo que eu não vou falar muito, tá? É o nosso evangelho, praticamente de encerramento do ano no presencial.
Nós teremos os evangelhos online o ano todo, tá? Não vamos parar. Segunda-feira que vem temos evangelho online pelo Face. Vamos dar sequência às 8 horas da noite. Paixão. É uma energia vital. É uma libido. Que se desloca para fora, buscando preencher um vazio interno. Uma parte da psique que não é reconhecida ou foi rejeitada. Primeiro, aparelho mental. Não é cérebro. Aparelho mental é a identidade do nosso espírito. É como o nosso espírito funciona. Os valores, as crenças, a personalidade, aquilo que vem sendo reconstruído há muitas reencarnações. Esse aparelho psíquico tem coisas que já são mais claras e tem coisas que a gente não percebe. Então existe um deslocamento de energia. Um deslocamento de energia mental. Só que esse deslocamento vai para o amor imperfeito. Não vai para o perfeito amor que equilibra. O perfeito amor lança fora o temor. Não, nós estamos falando de um amor menor. Incompleto, imperfeito, egoísta. O que ele faz então? Ele tenta preencher um vazio. Ou seja, quando a pessoa está apaixonada, não pensa só que é paixão afetiva, homem-mulher, namoro. Vamos lembrar que um religioso pode estar apaixonado, né? Ele está tão apaixonado que ele fica cego. Um político ou uma pessoa que está muito acalorada pelas questões de política, ela está apaixonada. Ela não vê outro lado, ela só vê o lado que ela enxerga. Então a paixão é um bloqueio temporário do livre-arbítrio. Podemos até alongar um pouco, falar que é um tipo de obsessão, né? Estamos temporariamente dominados pela sombra afetiva, religiosa, política, emocional, familiar, onde a gente está sentindo desconforto. A gente não presta atenção que, às vezes, a paixão pode ser assim. Não é gostar demais, é gostar de menos. Não sei por que não vou com a cara daquela mulher. Quando ela abre a boca, me dá uma irritação, me dá um nervoso. Isso é uma paixão. Algo inconsciente, eu não sei nem explicar por quê. O jeito da pessoa, o tom da pessoa, a personalidade nos incomoda de tal maneira que eu saio do meu equilíbrio. Temporariamente. Eu sou deslocada para um lugar sombrio. Algo dentro de mim que não foi interpretado, simbolizado da maneira correta. Vamos estudar um pouco mais? Vocês me desculpem que eu acabo trazendo sempre muito assunto da psicologia, né? Eu adoro os fenômenos. Por que acontecem tal coisa e tal coisa? Mas hoje, se a gente não olhar a nossa educação afetiva e emocional, a gente não vai desenvolver ética. E se eu não desenvolver a minha ética, eu não vou conseguir fazer escolha. Eu vou estar sempre escolhendo ou por uma questão autopunitiva, ou eu vou estar escolhendo por um ego muito inflamado, achando que eu mereço mais do que realmente mereço, querendo competir com o mundo. Então, a gente associar as evoluções do espírito com o aparelho mental e como que eu vou me portar, aquilo vai me ajudar a segurar as tendências, são as tentações dos equívocos do passado que eu vim tentar melhorar nessa reencarnação. Na paixão, nós não somos o sujeito da experiência. Nós somos objeto dela. O que o Jung quer dizer com essa fala? Na paixão, nós não estamos ali dominando. Ali não tem escolha. O nível de escolha está rebaixado. O nível de capacidade de lucidez da pessoa, de consciência, está rebaixado. Então, ela é dominada por um impulso. Vejam uma paixão muito comum, muito coletiva, quando tem um jogo de futebol. Entra no estádio de futebol, entra na torcida do Corinthians. Não é do Corinthians qualquer uma, né? Tá bom? Desculpem, não quero ser tendenciosa. Aí você entra ali. Se está todo mundo xingando o árbitro, você não vai xingar junto? Talvez na primeira fala não, na segunda você não xingue, na terceira, na 10ª você está xingando ali. Por quê? A energia que eu estou como experiência me rebaixa como objeto. E eu faço parte do todo.
eu perco a noção. Eu perco o controle. Mas ele diz mais. As paixões, ele dizia que as paixões intensas têm algo de luminoso, divino, especial. Elas carregam energia arquetípica e produzem fascínio, cegueira ética momentânea e compulsão. Olha, aqui 3 coisas: fascínio, cegueira ética e compulsão. O fascínio, aquele encantamento, não é uma lembrança do divino mesmo? No outro, ou na situação, ou na política, ou na filosofia, ou na ciência, naquele ponto onde eu estou obcecada, ali eu vejo o belo. Mas é um belo ainda muito eufórico. É um belo que não ainda me acalma. É um belo que ainda domina todos os meus impulsos. Mas ela pode me trazer um perigo também muito grande na cegueira ética. O que é a cegueira ética? Eu escuto muita gente falar assim: eu não suporto mentira. Não é comum a gente escutar isso? Deveria suportar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é comum a gente ter uma reação? Eu não suporto traição. E aí o que acontece? Cai no nosso pé, né? Nós às vezes somos confrontados com esse valor. Então quando nós estamos vivendo uma paixão, que o nosso rebaixamento de livre-arbítrio está acontecendo, a gente pode se pegar fazendo uma coisa errada. Que no comum, no dia a dia, a gente não faria. Mas que ali, com essa carga libidinal, libido não é sexo, libido é energia psíquica, energia da alma, me impulsiona a viver algo que está reprimido, não foi educado dentro de mim. Olha que interessante. Aí quando eu vou ver, estou mentindo. Eu falei há 5 minutos atrás que eu não suporto mentira. Daqui a pouco eu estou traindo. Daqui a pouco eu estou trapaceando no meu trabalho. Então vejam que aquilo que domina os nossos impulsos faz com que a gente possa ter uma perda substancial na nossa reencarnação. Aquilo que a gente veio para reparar, que a gente não veio para sofrer, mas que a gente veio para reparar, a gente tem uma queda. Justamente ali, que estava guardado no meu inconsciente, que veio o desafio através da atração, eu não consegui colocar ponto de equilíbrio. Mas ele gera compulsão. Pensamento. Né? Imagem, pensamento, imagem, pensamento, imagem, pensamento. É tanta repetição que a pessoa passa a se convencer que ela está diante da verdade. Não é perigoso? Não é perigoso? Hoje eu acredito que o perigo psíquico, acreditar numa mentira que eu mesma criei para mim, é a pior armadilha que existe. A paixão revela onde a psique está ferida, carente, cindida, rompida, quebrada. O afeto não foi simbolizado. Vamos dizer que a gente tem aquelas feridas narcísicas de início de infância? Não porque a mãe foi má ou o pai foi negligente. Às vezes, os pais tinham que trabalhar tanto, eram afetuosos, presentes, muito, mas não tinha tanto tempo para estar junto. Eu criei dentro de mim, pelas repercussões das minhas outras reencarnações, um desconforto com a solidão. Por não ter aquela atenção que eu esperaria dos meus pais, porque eles tinham que trabalhar muito, eu crio uma sombra interna que eu vou alimentando. E quando essa solidão fala um pouco mais alto, eu vejo amigos namorando, pessoas viajando. Né? Hoje a gente tem as questões, né, de divulgação da nossa vida particular de um jeito enorme. Né? Então eu vejo, assisto a vida dos outros e começo a achar que a minha está parada. Eu começo a entrar na sombra. E aí eu posso ter a projeção em alguém. É fácil nesse momento de fragilidade, porque eu não estou com uma emoção simbolizada. Nossa, eu não tive tanta atenção dos meus pais porque eles trabalhavam. Isso não foi identificado dentro de mim. Eu só criei a ideia de solidão. Que aí eu tenho aquele dedo podre, lembra? Sabe aquela lei que a gente se atrai por aquilo que não serve? Quanto mais rezo, mais sobração? Acontece isso. Por isso que a maioria das relações hoje ainda não é por afeto verdadeiro. Ainda é por projeção. Eu quero do outro perfeito que ainda não existe em mim.
mas que eu sei que existe na vida. Aí eu percebo na convivência que o outro não é perfeito. Aí do amor, eu vou para a decepção, ou até mesmo para o ódio. Então, quais são essas causas da paixão? Causas psíquicas, causas mentais, causas do eu, do ego. Defesa contra a própria dor. Essa é a parte número 1. Nós temos dores existenciais. Dores por fracassos do passado, dores de solidão, dores porque a gente não vive o papel social que a gente gostaria, dor porque um filho partiu. Nós temos várias dores. O problema é que a gente não cuida delas como elas vêm. A gente guarda, engole o choro. Foi assim que a gente foi educado. E não foi só dessa reencarnação, a gente vem sendo educado assim há muito tempo. Então nós não fomos educados a olhar o problema. Nós fomos educados a solucionar rápido ou a esconder. Defesa contra o vazio. Vazio não é falta do que fazer, viu, gente? Vazio não é isso. Vazio é na alma. Falta de sentido. Tédio. Não sei para que eu vivo. A gente sempre brinca falando sério que muitos de nós estão vivendo só para pagar conta. Só correndo atrás da vida. É lógico que vai ter vazio. É lógico que vai dar uma sensação de incompletude. Vai dar uma sensação de inadequação. Anestesia contra angústia. Porque no ciclo, própria dor, cuida do vazio, vai vir uma pressão. Vai vir uma sensação. Então, quando você já sente angústia, é porque isso já é antigo, não é recente. O seu corpo, através da dor psíquica, que é a primeira manifestação de sofrimento, é a angústia, ela vem para o corpo. Então, a angústia já está somatizando aquilo que é o meu conflito. E aí, eu quero fugir da solidão estrutural. O que é essa solidão estrutural? Eu não me sinto adaptada onde eu estou. Eu acho que eu vivo uma vida que não deveria ser a minha. E aí, olha só o perigo. Confundir sacrifício com adoecimento. A gente começa a achar que nós somos dignos porque sofremos. Mas Jesus não falou bem-aventurados os aflitos? Então deve ser bonito sofrer, né? Não. Ali está sendo dito que a gente opta pela dor como fuga, para ter uma redenção. E não buscamos soluções viáveis, corretas. Então a gente se acomoda no adoecimento. Fica naquela situação, naquele trabalho que te machuca a alma, aquele trabalho que não mexe com a sua criatividade, não te promove nada de bom. Você fica naquele relacionamento tóxico, ruim, de machucar a alma. Você aceita um filho abusivo, narcisista, às vezes até psicopata, porque está dizendo que é amor. Não, não é amor. Quando eu aceito que meu filho me machuque, é paixão. Vou levar bronca hoje. Hoje eu vou dormir com febre. Paixão pelo poder. Quantas pessoas, né? O que você ganha com isso? A primeira coisa que a gente fala, o que você ganha com isso? Vai brigar dentro do centro espírita para ver quem manda mais? O que ganha com isso? A sensação de poder. Olha como a gente é meio maluquinho das ideias. Né? Dominação, sentimento de superioridade. Por isso, onde há amor, não há poder, e onde há poder, não há amor. Essa é uma estratégia importante que o Jung nos traz. Então, se eu venho para cá brigar com todo mundo, não me obedeceu, não fez como eu queria, eu fico nervosa, eu não vim com amor no coração, eu vim com poder. Ele que está falando comigo, não é o amor. Então, eu estou apaixonada. É a paixão que está me movendo. Eu acho que eu tenho que dar bronca em todo mundo. Não é o amor que está me movendo. Paixão pela verdade ou moral. Rigidez, ódio. Não tem aquelas pessoas que têm vergonha de tudo. Tudo é feio, tudo é imundo, tudo é pecado. Né? Se não for desse jeito, não é bom. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Tem muitas formas de se chegar a Deus, não é? Já pensou? Né? Se uma pessoa que eu convivo, vou estabelecer um contrato de trabalho, e ela é evangélica, e ela descobre que eu sou espírita, ela deixa de fazer o contrato comigo porque eu sou espírita, ou vice-versa?
ali já não é amor. Ali é poder. É uma paixão. Se eu vou ter que escolher as pessoas pelas ideias delas, eu deixo de ser amiga de uma pessoa que é da esquerda ou da direita? Gente, isso é obsessão. Isso é paixão. Isso não é sabedoria. Isso corrompe o livre-arbítrio. Eu não consigo escolher com equilíbrio. Paixão pelo sofrimento, como a gente acabou de dizer. Identificação com o complexo de vítima. Tem o vitimismo, não tem? Tem o desculpismo, o vitimismo. Né? São patologias do comportamento. Eu ganho secundário. Eu não gosto de sentir dor, não sou masoquista. Mas a dor me traz afeto que eu não tinha. Ninguém liga para mim. Agora fiquei doente, todo mundo liga. Fiquei doente de novo. Dificuldade em abrir mão da identidade dolorosa. Como é difícil desabrochar, né, gente? Como é difícil. E não tem a ver com idade cronológica. Às vezes a gente vê jovem muito mais maduro em alguns aspectos do que pessoas com mais idade. E não vem falar que é coisa de geração. Porque o espírito vem reencarnando. A gente já conhece muita geração. São questões de solidificação de crença. São crenças adoecidas que a gente deixa dentro da gente. Forte carga afetiva. Perda de liberdade interior. Parece que tem uma voz que domina a minha escolha, me proíbe. Tem uma vozinha interna que só fala mal de mim. Tem uma vozinha que só me critica. Ela fala na minha cabeça o tempo todo. Repetição compulsiva. A ideia. E reação desproporcional à realidade. Já não passaram por isso? Às vezes é um arranhão, a pessoa está ali esbravejando. Quando a pessoa tem uma reação desmedida, muito acrescida, muito exacerbada, é porque ela veio acumulando e não se deu conta. Então, qual é o caminho, né? Evoluir, como a gente falou, todo o Evangelho está falando sobre isso. O Livro dos Espíritos, a Gênese, nos ensina o caminho da origem para ver por que estamos aqui hoje. Mas como estabelecer estratégias para sair dessa vinculação? Integrar a sombra não significa realizá-la. Quando eu integro aquilo que me faz mal, os meus medos, as minhas vergonhas, as minhas proibições, e eu começo a atualizar esses conceitos, eu não preciso fazer. Eu não preciso trair para saber que é ruim. Eu não preciso mentir para saber que não é legal. Eu não preciso bater em alguém para saber que machuca. Então eu não preciso realizar o negócio para saber que aquilo faz mal. Eu tenho um posicionamento interno anterior. Reconheço o desejo. Nós somos espíritas e a gente tem uma coisinha, o Dr. Risse falou outro dia com a gente, orientador da casa, que é assim. Quando a gente está tomado de uma paixão, de uma carência afetiva, a vida está difícil, apareceu um problema sério, é muito fácil a gente projetar em alguém e se apaixonar por essa pessoa, né? E aí, sabe o que a gente faz? Deve ser de outras vidas. Já vivemos outros contos, né? Já tivemos outros relacionamentos no passado. Já pensou, gente, se todo mundo que a gente já se realizou voltasse e a gente tivesse um trelelê com ele? A vida ia ficar mais bagunçada do que já é. Então isso também não justifica. Isso é um impulso da psique querendo encontrar um aval. Olha aí, querendo encontrar uma justificativa plausível para que eu não precise controlar o desejo. Porque o desejo está querendo compensar minha carência. Suportar a tensão, primeira estratégia. Quando você reconhece o desejo, primeira estratégia. Suportar a tensão, a energia. Vá trabalhar, vá fazer um esporte, vá pegar um bom livro, conversa com um amigo querido. Escolher conscientemente o que fazer. Não faça no impulso. A impulsividade tem machucado muito a gente. Primeiro a gente faz, depois a gente vê o dano que deu. Não, mede. Aprende a ter essa autodisciplina. Isso é a reforma íntima. A reforma íntima não é só desenvolver o amor ternura, é o amor sabedoria.
Nunca usá-la para controlar o outro. Nunca usar para controlar o outro. Aí é que a gente vira um obsessor e não se dá conta, né? A gente fica com tanto receio de espíritos sofredores, né? Que a gente fala dos obsessores, e de repente sou eu a obsessora. Eu fico com um pensamento tão obsessivo, eu fico ali com esquemas mentais o tempo todo, eu que estou jogando essa demanda de energia para os outros, e estou com medo do obsessor. Então, gente, quando nos dedicamos com o coração à busca do autoconhecimento, é inevitável que chegue um instante em que algumas mentiras que contávamos para nós mesmos passem a não funcionar mais. O autoconhecimento é tentar entender por que eu sinto como eu sinto, por que eu ajo como eu ajo, por que eu fico reativa, por que me incomoda, o que eu já tenho de bom, de bonito na alma, e o que eu preciso ainda trabalhar e tomar muito cuidado, porque basta um ventinho da vida que eu escorrego e caio e tenho que começar tudo de novo. Isso é autoconhecimento. Então, gente, vamos fechar os nossos olhos? Pessoal que está em casa também. Que Jesus, mestre dos mestres, amigo querido de todas as horas, com a sua legião de espíritos de boa vontade, possam se fazer presentes nesta casa, em nossos corações. Possa irradiar essa energia para toda a nossa vizinhança, para os nossos amigos que estão em volta. Mas que nos liberte da ignorância. Que essa luz não só nos proteja do mal que está fora, mas é o mal que está dentro que é o mais perigoso, mais tenebroso. E que esse amor imperfeito que carregamos nessas paixõezinhas da vida possam ser dissolvidas e se transformar em verdades, em amores perfeitos, de renúncia, de superação, de bondade. Que nesse Natal a gente consiga firmar os nossos propósitos, independente de quem vai estar à nossa mesa, com quem vamos trocar presentes, quem vamos dar abraços, mas sim quem vai estar no nosso coração e na nossa memória. Quem estará junto conosco querendo um mundo melhor, um mundo mais feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, uma ótima noite a todos. Vão com Jesus no coração. Nos encontramos no próximo Evangelho Online. E, se não, fisicamente nos encontramos dia 26 de janeiro, às 8 horas, para darmos continuidade ao trabalho e o início de um ano cheio de luz e de bom trabalho para cada um de nós. Vão com Deus. Muito obrigada pelo ano que passamos juntos. Até o próximo momento. Obrigada.